107,9. Adamantina, São Paulo, Life FM. Estamos de volta, pessoal. Nosso terceiro bloco aqui do programa Mesa com o Pai. E o nosso terceiro bloco é o bloco da ministração, da reflexão da palavra de Deus. Isso aí, olha só. Quero lembrar vocês que a nossa live no Facebook já está rolando na página Karen, a Mesa com o Pai. Também, né? Se todo esse povo aí de YouTube faz curte, comenta, compartilha, eu também vou fazer isso, gente. Avalie a nossa página. Deixa suas estrelinhas lá pra gente, tá? E vamos então para a nossa reflexão. Eu tô vendo aqui que o Fabiano, a Meire estão na live. Esses Facebook que o casal tem junto, a gente não sabe quem é quem que tá assistindo, né? Mas vocês viram só, o Fabiano é o tipo de pessoa que ora no banheiro. Eu acho um barato, ele sempre falou isso na célula, que ele ora no banheiro. Então, viu só, o pastor Edson também ia fazer oração no banheiro. eu conheço mais pessoas que, até gente que já veio aqui, que falou assim, daí eu entrava no banheiro pra orar. Eu acho que deve ser o eco, gente, né? Alguma coisa tem que a gente, né, ora no banheiro. Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. O tema da nossa reflexão de hoje é: não se preocupe com o porquê. Eu achei que estava escritinho, mas agora é meu nome, Chico. Vai aparecer? Olha! Tá evoluído esse negócio, Cleide, eu não sabia. Tá vendo? Eu fiquei fora um tempo, nem sei que... Olha só, gente, a tarja muda. Eu não sabia disso, não. Tá igual aqueles caracteres de televisão, de rede chique de televisão, ó. Mudou já, ó. Tema da ministração, não se preocupe com o porquê. E o nosso texto base, Isaías 41:13. Muito bacana. Bom, então, gente, essa dica, né? Não se preocupe com o porquê. Porque você já reparou que toda vez que a gente está numa situação complicada, né? Aquelas circunstâncias do dia mal, aquele momento que você fala, ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada. Rapidinho, a nossa mente, que a nossa mente é um campo de batalha, rapidinho a nossa mente vem com uma perguntinha e fala assim, por que isso? Por que comigo? Por que agora? Por que está acontecendo isso? E a gente acaba gastando as nossas energias perguntando por quê, né? Então, no dia, né? Tô vendo aqui a Ellen tá na live. No dia que o nosso filho sofre um acidente, no dia que a demissão chega de forma inesperada, no dia que a despensa lá, o armário tá vazio, a geladeira tá vazia, no dia que o medo tá soprando forte como uma ventania, no dia do diagnóstico grave, né? No dia mau, que parece não ter fim, a nossa mente acaba nos bombardeando com os porquês. Mas ao invés de você perder tempo, gastar as suas forças pensando no porquê, vai direto na resposta. Porque a resposta, diferente daquilo que a pergunta faz, né? Tem perguntas que oprimem, tem perguntas que machucam, que cegam a nossa visão. A resposta, diferentemente disso, a resposta traz alívio. Então vamos ler lá o texto de Isaías 41, no versículo 13, tem uma resposta dizendo assim, ó: porque eu sou o Senhor, teu Deus. Te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. E você sabe por que eu sei que isso é uma resposta? Porque em língua portuguesa a gente aprende que quando é uma pergunta, o porquê está separado. E nesse texto de Isaías, o porquê está junto. Então aqui, o Senhor tem uma resposta para você. Ele é o Senhor, Ele é o teu Deus,
E mais do que isso, ele te toma pela mão e diz: não temas, que eu te ajudo. É engraçado como Deus sabe perfeitamente que no dia da adversidade a gente tem medo, né? Olha só que interessante. Não temas, que eu te ajudo. E quando a gente vai lendo, né, esse versículo de Isaías e dá uma olhadinha ali no versículo pertinho que tem ali no 10, nós estamos no Isaías 41, 13. Então vamos dar uma olhadinha no Isaías 41, 10, que a palavra diz assim, curiosamente: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Mais uma vez aparece aqui o não temas, o Senhor reforçando isso. E isso para mim vem com uma expressão assim de: eu te conheço, eu sei a sua origem, eu sei que você é pó, eu sei qual é a sua limitação, eu entendo o seu medo e para mim não é uma ofensa, não é falta de fé. Porque o lindo de Deus é que Ele não nos julga conforme as pessoas nos julgam. Então, se você está no meio de pessoas crentes, no meio de pessoas, né, que professam alguma fé, e você tem medo, imediatamente as pessoas te julgam. Puxa, tá com medo, mas não tem fé? Né? E o lindo de Deus nesse texto é que quando ele fala não temas, ele só está te mostrando que ele te conhece de fato. Ele conhece o seu interior, ele sabe o que vai lá dentro de você, quais são as suas lutas. Se você está lutando contra o sentimento de medo, se você está lutando contra a incredulidade, se você está lutando com a dúvida, o Senhor sabe. E é por isso que em tão pouco tempo, em 3 versículos, ele fala 2 vezes: não temas. E para reforçar isso, ele fala novamente: eu sou contigo. Né? No versículo 3 ele fala: eu sou o Senhor, o teu Deus. Eu te tomo pela mão. E aqui no 10 ele fala: eu sou contigo. E pior do que o medo, ele diz aqui, não te assombres. Eu sou o teu Deus. O Senhor esforça, ajuda e sustenta. Né? Esse esforço é o fortalece. O Senhor fortalece, o Senhor ajuda e o Senhor sustenta com a destra da justiça. Olha só, gente, os 2 versículos falam sobre a mão. O versículo 13 fala: eu te tomo pela tua mão direita. E no versículo 10 ele fala: eu te sustento com a destra da minha justiça. Nos 2 momentos, o Senhor vem e fala isso, da mão. E eu comecei a pensar, quando você vai cumprimentar alguém, você oferece a sua mão direita, a pessoa oferece a mão direita dela, você está cumprimentando. Tá. Mas se alguém está caído e você vai ajudar a levantar, aquela pessoa levanta a mão direita e você pega a mão direita dela com a sua mão direita. Então, quando o Senhor diz aqui que Ele te sustenta com a destra da sua justiça, é que o Senhor vem aqui e pega você do chão e levanta e sustenta. Ele é o que fortalece, né? E também aqui tem o porquê, tudo junto. Que a língua portuguesa me mostra que quando o porquê está todo junto, é uma resposta. A resposta do Senhor está dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. A razão
para você não temer o dia mau, a razão para você não gastar as suas energias com as perguntas, é porque Ele é Deus, o Senhor. E quer ver o versículo 14, que lindo? Ele é mais do que o Senhor, mais do que o teu Deus. Olha o versículo 14. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Mais uma vez, o Senhor dizendo não temas. Mais uma vez Ele mostrando que Ele conhece a nossa estrutura, que Ele sabe o que está lá dentro do nosso coração. Mais uma vez o Senhor mostrando quem Ele é. Veja, gente, que impressionante esses 3 versículos, o versículo 10, o 13 e o 14 de Isaías 41, o Senhor como resposta afirma quem Ele é e demonstra que Ele te conhece. E aqui quando Ele diz bichinho de Jacó, povozinho de Israel, Ele está dizendo que Ele sabe que na sua estrutura você é pequeno, que as suas forças são pequenas. Mas quando nós estamos fracos, aí sim é que nos tornamos fortes, porque é o Senhor quem passa a fazer todas as coisas, né? Então esses 3 versículos mostram que a gente deve buscar a resposta e não ficar se preocupando com a pergunta. Não se preocupe com o porquê. Encontre a resposta, porque a Bíblia está cheia de respostas. Ela está repleta de respostas que trazem ao nosso coração consolo, conforto, segurança, paz. Olha que lindo, o Senhor falou, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te esforço, te fortaleço, eu te sustento. Não tenha medo. Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Redentor. Ele é o Santo de Israel. Então, é essa identidade desse Deus que responde para nós, né, a todas as nossas aflições. Quando a gente se preocupa com as perguntas, a gente perde a glória que está na resposta. Veja quanta glória de Deus tem nessas respostas desses versículos. Mas se a gente gastar a nossa energia na pergunta, a gente perde a oportunidade da glória que está na resposta, né? E olha só, se a gente seguir esse texto mesmo de Isaías 41, o versículo 18, 19 e 20, eles impressionam muito, né? A gente tá vendo Deus afirmando quem Ele é, dizendo, né, que Ele é quem ajuda, Ele é quem esforça, e aí Ele fala o que Ele vai fazer. Versículo 18, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro e a árvore de cita e a murta e a oliveira. Conjuntamente porei no ermo a faia, o olmeiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Gente, se a gente for pesquisar na abençoada da internet, esses tipos de árvores que esse texto fala são árvores de raízes profundas. Como é que você planta em solo arenoso árvores de grande porte, de raízes profundas? É só um milagre para sustentar um cedro, uma oliveira,
em areia. Então o Senhor está dizendo que Ele manifesta a glória dele no impossível. É naquilo que ninguém pode fazer. É naquela hora que Ele diz: eu te ajudo, eu te sustento, não temas, eu sou contigo. Porque Ele faz o que mais ninguém consegue fazer. Então, quando a gente olha que vai transformar o deserto em tanques de água e terra seca em mananciais, não é a pessoa, não é o ser humano que faz isso, só o Senhor pode fazer isso. E aí o versículo 20 diz: para que Ele vai fazer isso? Para que todos vejam, saibam, considerem e entendam. Existe um processo para você se deparar com a glória de Deus. Existe um tempo para que você consiga perceber o manifestar da glória de Deus. Às vezes você vê, mas não sabe, não considera, não entende. E aqui o Senhor está dizendo que Ele vai fazer tudo isso para que a gente veja, saiba, considere e entenda. É um processo. Ele faz o impossível, mas não é porque não aconteceu de imediato, não é porque não foi instantâneo, não é porque não foi num piscar de olhos que não foi Ele que fez. Até o mundo, o Senhor criou essa terra em 6 dias. Até a criação foi um processo. Então as coisas de Deus, elas podem ser imediatas? Certamente sim. Mas elas também podem ser feitas em processos? Certamente que sim, né? Aqui na live, irmã Joana já deu muitos amei, muitas curtidas. A Rose, né, tá aqui. Rose, tenha fé mesmo, viu? Creia de verdade. A Aline Francisco já esteve com a gente aqui na bancada com o testemunho do Lucas, né? Uma graça. A Tânia Gonçalves também está aqui com a gente. Então, pessoal, a Ellen está assistindo, Fabiane e a Meire. Que vocês possam realmente pensar nisso. No dia da adversidade, para onde vai o meu foco? Para as perguntas? Para que gastar a sua comunicação espiritual com Deus em perguntas? Não pergunte nada. Alegre-se com as respostas. Olha só, né, o que o Senhor tem de respostas para a gente. A gente está aqui em Isaías, só um livro para frente, em Jeremias, a gente tem uma coisa muito interessante. Enquanto nós fazemos perguntas que doem, perguntas que machucam, né? Perguntas que deprimem, perguntas que nos fazem se sentir para baixo, olha a pergunta que Deus faz. Quando é Ele quem questiona, é totalmente diferente. Vamos para Jeremias 32, 27. Jeremias 32, 27, a pergunta que o Senhor faz é arrebatadora. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Acaso seria qualquer coisa difícil demais para mim? Eu só consigo ficar feliz diante de uma pergunta dessa. Enquanto os nossos porquês doem, enquanto os nossos porquês oprimem e machucam, a pergunta de Deus é uma pergunta que me faz rir. Eu sou o Deus de toda a humanidade. Eu sou o Deus de toda a carne. Todo mundo está aqui na minha mão. Onde eu posso olhar, onde eu posso cuidar, onde eu posso abençoar, corrigir. Acaso, por acaso,
tem alguma coisa difícil demais para mim? Que maravilhoso, né? Quando a gente olha e fala assim, a pergunta de Deus já é uma resposta de segurança, né? Ele já está dizendo, viu? Não tem nada que eu não possa fazer. Não tem nada que não esteja ao meu alcance. Não tem nada que não seja fácil para mim. Porque se não é nada difícil para ele, então obviamente tudo é fácil para ele, né? Se não tem nada que seja maravilhoso demais para o Senhor, então tudo para ele é simples demais. Com o soprar das suas narinas, ele pode desbaratar o inimigo. E esse texto, né, de Jeremias, quando ele faz essa pergunta, acaso teria algo difícil demais para mim? Eu me lembro imediatamente da resposta. A resposta está lá em Lucas, Novo Testamento, Lucas 1:37, um versículo que eu me lembro tão bem de vários campeonatos de versículo que eu fazia com as crianças. Lucas 1:37 tem mais uma resposta, né? Mais uma resposta, eu digo isso porque é um daqueles porquês que vem escrito tudo junto, né? E o porquê tudo junto é resposta. Então, Lucas 1:37, a palavra diz assim, porque para Deus nada é impossível, né? Então, nós precisamos, de fato, aprender realmente, né? Que a nossa energia, a nossa força deve estar direcionada às respostas de Deus e não às perguntas da nossa mente, que tantas vezes está sabotando a nossa fé, a nossa razão, que tantas vezes vem para diminuir, né, a nossa capacidade de crer nas coisas que o Senhor faz, que são difíceis para nós, mas para Ele nada é difícil demais, né? Para Deus nada é impossível. Então, às vezes a gente pensa isso, né? Deus não fez imediatamente, Deus não fez instantaneamente, então Ele não está fazendo? Engano nosso. É só a gente olhar para a Bíblia e entender que o dono da eternidade não tem pressa. Para Ele, nós sabemos o que é tempo. Na verdade, Deus criou o tempo para nossa mente pequenininha conseguir abstrair e organizar as coisas. Porque Deus é atemporal, Ele é eterno. Tanto isso é verdade que a Bíblia começa com uma expressão que diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Para a gente entender noção de tempo, no princípio. Porque se fosse assim, criou Deus os céus e a terra, a gente ia falar quando? Porque a nossa mente não ia conseguir entender a eternidade de Deus. Então, como nós somos pequenos, bichinho de Jacó, povozinho de Israel, como nós somos pequenos, o Senhor, tudo que Ele faz para que a gente consiga fazer o que está lá no Isaías 41:20. Ver, saber, considerar e entender. Num processo de amadurecimento, de crescimento, né? Como pessoa espiritual. Então, se a gente for olhar aqui, vamos aproveitar que a gente abriu em Lucas 1:37, aqui em Lucas mesmo, né? Capítulo 8, nós temos lá a cura da mulher com o fluxo de sangue. No versículo 43 ao 48, um texto muito conhecido, em que aquela mulher que já havia 12 anos, que vinha lutando contra uma enfermidade, né? Um fluxo de sangue, uma hemorragia, ela decide enfrentar a multidão e tocar em Jesus. Então, pelo que o texto mostra pra gente, Jesus nem sabia que aquela mulher estava atrás dele. Quando ela tocou nele, que ele percebeu que manifestou poder dentro dele, virtude saiu dele, aí ele se deu conta de que ali naquele lugar uma cura tinha acontecido.
Então, essa é uma cura imediata que nem sequer precisou de uma ação de Jesus, precisou só de uma ação da pessoa que estava doente, né? E isso manifestou a glória de Deus ali. Lá, voltando sempre ao nosso texto base, Isaías 41. Para que todos vejam, saibam, considerem e entendam que eu fiz isso. Para a gente saber que é Deus que faz as coisas, é que as coisas acontecem. É para a gente entender que é Ele o autor de todas as coisas, né? Então, essa mulher foi curada e isso manifestou a glória de Deus no meio daquela multidão, porque Jesus para e pergunta quem me tocou, e os discípulos, que é isso, mestre? Olha, tá lotado de gente aqui, como assim quem me tocou? E ele fala, não, alguém me tocou, de um jeito diferente, porque eu senti que saiu poder de mim, né? Então, naquela conversa, naquele bate-papo, as pessoas que estavam ali em volta perceberam que alguma coisa tinha acontecido, até porque ela se manifesta e Jesus fala para ela, vai em paz, a tua fé te salvou. E aí, ainda aqui em Lucas, se a gente der uma olhadinha aqui em Lucas 7, tá? Nós estamos no Lucas 8, né? A mulher do fluxo de sangue. Lucas 7, a gente tem o servo do centurião. O centurião, né, responsável lá por uma parte do exército, dos soldados, ele fala, Senhor, tem um servo meu que está doente. E aí Jesus quer ir até lá curar esse servo. E esse homem diz, não precisa. Eu sei como é que funciona essa coisa de autoridade. E eu sei que o Senhor tem autoridade. Então manda uma palavra e ele vai ser curado. Então essa foi uma cura que Jesus não viu essa pessoa, não tocou nessa pessoa e ele foi curado, né? Então isso também, obviamente, manifestou a glória de Deus. Isso também manifestou a glória de Deus. Mas vamos dar uma olhada em João 9. Nós vamos ver um texto aqui em João 9, tá? Nós estamos em Lucas, você vai um evangelho para frente. Depois de Lucas já é João. O capítulo 9, a gente vai ler do 1 ao 11, tá? Depois até vou comentar o restante do versículo, mas nós vamos ler do 1 ao 11. Então, João 9, o texto diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele, nem os seus pais. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isso, cuspiu na terra e com a sua saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes conheciam que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado mendigando? Uns diziam: sim, é este. E outros diziam: parece-se com ele. Mas ele respondeu: sou eu. E diziam-lhe, pois, como é que se abriram os teus olhos? E ele respondeu: o homem, chamado Jesus, fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Eu fui, lavei-me e vi. Então, olha só, nesse texto, quanta coisa a gente pode aprender sobre o agir de Deus em coisas impossíveis, difíceis demais, que manifestam a glória de Deus e que muita gente, preocupado com as perguntas, perderam a glória da resposta. Olha só.
esse texto, ele vem e nos mostra que, diferente das outras curas que nós vimos aqui, da mulher do fluxo de sangue, que não precisou de uma atitude de Jesus, a atitude foi dela, e do servo de centurião, que Jesus não viu essa pessoa, não tocou nessa pessoa, mas por uma palavra ela foi curada, aqui não. Aqui teve um processo. Jesus pegou a saliva, Jesus fez o lodo, Jesus aplicou esse lodo nos olhos do cego e mandou que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. O que é que nós podemos tirar disso aqui? Ele pegou saliva. Saliva, algo pessoal de Jesus, íntimo. É um encontro de intimidade com o Senhor. Não dá para você passar por uma cura de processo sem intimidade com Deus. A cura de processo, ela precisa de intimidade. Jesus fez o lodo. Nesse encontro de intimidade, nós vamos aprender sobre a nossa essência. Como é que eu tenho levado a minha vida? A quantos eu tenho amado? A quantos eu tenho ofendido? A quantos eu tenho perdoado? Puxa, por que você está falando isso, Karen? O que isso tem a ver com o lodo? Porque Jesus fez o barro. Tem as traduções que dizem que Jesus fez o barro. E o barro fala da nossa essência, porque nós fomos formados da terra. Nós fomos feitos da terra. Então, que a gente possa entender que uma cura de processo, ela vai nos levar a um conhecimento pessoal, no encontro de intimidade com Deus, num conhecimento, num autoconhecimento, um conhecimento pessoal, uma avaliação de quem nós somos, né? E aí, quando Jesus fala para ele, vai se lavar no tanque de Siloé, e a Bíblia tem a preocupação de nos dizer que Siloé significa enviado. E Jesus aqui nesse texto fala assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. O enviado é Jesus. Lavar-se no tanque de Siloé é mergulhar na pessoa de Jesus. Ele é o enviado. Então, quando eu passo por um processo de ser sarado, de ser curado, tudo isso se completa quando eu me envolvo com Jesus, desço essas águas do enviado, mergulho nessa pessoa que é Jesus e o seu Santo Espírito, né? Então, essa cura de processo, ela é um caminhar com o Senhor. Ela é um estar junto, um conhecer profundamente a Ele, a si mesmo, e a envolver-se com o Senhor de forma plena, intensa, essas águas do tanque de Siloé, do enviado. E Jesus deixa tão claro isso quando ele diz, daquele que me enviou, né? Então, quando a gente lê o restante desse capítulo, começa um alvoroço, um reboliço, né? Os fariseus, os saduceus, o pessoal da sinagoga, os vizinhos dele, todo mundo fazendo perguntas, muitas perguntas, todo mundo preocupado. Mas se você era cego de nascença, se você tinha pecado, se os seus pais tinham pecado, e por que você foi curado? Todo mundo preocupado com as perguntas. E perderam a glória de Deus que estava na resposta, para que a obra do Senhor se manifestasse sobre ele, né? Para que a glória de Deus fosse conhecida. O que é mais espantoso é que os primeiros a fazerem perguntas foram os próprios discípulos.
aqueles que comiam à mesa com Jesus foram os primeiros a fazer perguntas. Senhor, quem pecou? Quem pecou para que esse aí nascesse cego? Então, às vezes você pode estar num alto nível de desenvolvimento espiritual e mesmo assim perder tempo com perguntas. Que a gente possa concentrar a nossa vida nas respostas, respostas que manifestam a glória de Deus, respostas que dizem: eu sou o Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Redentor, o Santo de Israel. Não temas, porque eu te ajudo, te esforço, te sustento, te tomo pela tua mão direita. E o bacana é que o cego, ele experimentou a resposta, né? Porque ele passou pelo processo. Ele passou pelo processo da saliva, do barro, das águas do tanque. E ele falou: uma coisa eu sei, é que antes eu não via e agora eu vejo. Né? Então deixa eu desfrutar da resposta enquanto vocês ficam aí se debatendo com as perguntas. E que a gente aprenda a não se preocupar com os porquês. Porque no momento crucial o que importa é a resposta, não é a pergunta. Né? E que o Senhor nos fortaleça em todo o processo. Todo o processo de cura. Que Ele cumpra essa palavra que diz: não temas. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Vamos orar? Então vamos orar. A Rô está aqui também com a gente. Que seja abençoado mesmo, né, Rô? Esses programas todos, que o Senhor possa ser ouvido. Que seja a voz dele e não a minha. Que seja conhecido o nome dele e não o meu. Como diz a minha pastora lá em Avaré, a menina do rádio. Que eu seja só a menina do rádio. Não preciso nem ter nome. Se todo mundo souber o nome daquele que eu professo, que eu proclamo, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, né? O Senhor, o Santo de Israel, o Redentor. Que ele cresça, né? E que a gente diminua. Bom, se você pode orar e se você tem possibilidade de fechar os seus olhos, estar aí quietinho, vamos fazer isso juntos então. Amém? Pai Santo, bendito, maravilhoso, Tu que és o amado de nossas almas, precioso, desejado das nações, o Redentor, o Santo de Israel, Deus forte, Pai da eternidade, maravilhoso, conselheiro, Tu que és amado, amigo, abrigo, torre forte, rocha fiel. Nesta manhã nós colocamos em Ti os nossos corações e clamamos ao Senhor que nos ajude a nos livrarmos das perguntas. Não queremos mais fazer perguntas, perder o nosso tempo com o debate. Que o nosso coração encontre apenas as respostas do Senhor, e que se em algum momento nós tivermos que perguntar alguma coisa, que a nossa boca pergunte: por acaso tem alguma coisa difícil demais para Deus? Que a única pergunta que nós façamos seja essa, Pai. Que no dia mau a gente possa perguntar: tem alguma coisa difícil demais para o Senhor? E ter a convicção, a certeza de que não tem. Porque para Deus nada é impossível. E que nós possamos passar, ó Pai, pela experiência de sermos curados de forma imediata, instantânea, à distância, ou não, ou pelo processo, porque entendemos e reconhecemos que é necessário ver, considerar, entender. Nós temos que ver, temos que saber, que considerar e entender que é o Senhor que faz todas as coisas. Que somente Teu é o poder, que para Ti é toda a honra, toda a glória, e que para as Tuas obras se manifestem em nós e o Seu nome seja exaltado.
Nesta manhã, Pai, colocamos toda a nossa confiança em Ti. Nós Te louvamos, Te bendizemos com alegria, porque sabemos que no Senhor a nossa esperança não é frustrada. Entregamos esse tempo a Ti, entregamos, Senhor, a Ti essa meditação, que essa palavra possa encontrar raízes em nós e produzir frutos. Frutos de fé, de esperança, de confiança, livrando-nos das perguntas tolas, de toda a opressão, do medo. Confiamos tudo a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Olha que animador está a nossa live, não tá, Cleide? Eu acho que eles estavam com saudade de mim. Eu tava com saudade de todo mundo aqui, viu? Ó, tem a Rita. A tia Li conseguiu acessar. A tia Li, que bênção. Mora lá em Natal, Cleide, minha tia. Tá um pinguinho longe. Ainda precisa ir lá conhecer a Praia da Pipa. A Silvana de Avaré tá aqui com a gente também. Então, vou deixar, já falei, né, na outra live, os parabéns da Ângela. Hoje também, hoje não, ontem foi aniversário do Mário Celso, da Sentimental Express. Antes de ontem, quinta-feira, da doutora Cíntia, dentista lá da família. Falei aqui aniversário da Karen, de Paranapanema, da Loide, da Ensejec de Avaré. Segunda-feira, tia Lena. Ó, Lu, depois você fala, viu, pra tia Lena, que eu falei do aniversário dela na live, tá? É a tia do Leandro lá de Botucatu. E dia 7, gente, sábado que vem, tem Bazar da Pechincha, viu? Da Casa da Amizade, do Rotary. Então, sábado que vem, sempre começa às 14 horas, o Bazar das Meninas, né? Da Casa da Amizade, lá na sede do Rotary Clube. Então, não esquece aí de programar uma visitinha lá. Bom, gente, estamos encerrando então o nosso sábado. Estou muito feliz mesmo da gente poder estar ao vivo aqui de novo, tá? Poder reencontrar vocês. Esse tempo de meditação, esse tempo de reflexão é uma bênção, porque ela serve, tem dia que eu acho que é mais para mim que para vocês, viu? Mas a palavra do Senhor é linda por isso, né? Espada de 2 gumes. Ela vem e faz o seu agir para quem ouve e para quem fala, porque ela é cortante dos 2 lados. Bom, então, tenham um ótimo final de semana. Aproveita para fazer coisas lindas, para abraçar, para expressar a sua alegria de estar junto, tá? E eu espero estar ao vivo sábado que vem. Vamos ver se assim o Senhor me permitir. Tá bom, gente? Um ótimo final de semana para vocês. Shabbat Shalom!